que eu falo? O que eu falo? Torcedor de futebol, ele é muito idiota. Não só eu, não só o Santista, de qualquer time. Sempre que tem data FIFA ou intervalo de um ano para o outro, uma temporada para outra, a gente sempre pensa que, caralho, o treinador vai ter mais tempo para treinar, os jogadores vão ter mais tempo para se adaptar e, consequentemente, o time vai melhorar. E nunca é isso que acontece, né? Eu não sei por que a gente continua tendo essa ilusão, mas aparentemente a gente tem. E hoje foi um belíssimo exemplo disso, né? Um belíssimo exemplo. Que o Santos começou jogando com o Vasco e eu falei, caralho, eu esperei 3 semanas pra ver isso, se para melhor ter continuado só no Paulista, tá ligado? Ao invés de acabar com os estaduais para estender o calendário do Brasileirão, exclui o Brasileirão, deixa só os paulistas valendo, exclui qualquer competição nacional. Eu acho mais saudável pra minha cabeça, tá ligado? Porque o ruim de jogar um ano na Série B é que você desacostuma de ver a Série A. Na Série B, mesmo quando o Santos tinha chance de não subir, de não ficar no G4 e tal, eu não ficava preocupado. Eu ficava puto. Ficava genuinamente puto. Na Série A, não. Hoje, 10 minutos de jogo contra o Vasco, na primeira rodada, eu já estava nervoso. Eu assisti o jogo me tremendo. Porque eu sei que esse time não é confiável. Tá ligado? Mesmo, olha só, tendo 3 semanas para treinar, ele volta e apresenta essa porra aí que a gente viu. Enfim, Vasco 2, Santos 1, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Já começou da pior forma possível, com uma derrota. E nem necessariamente pelo time, tá ligado? O elenco do Vasco não é horroroso, tá ligado? Não é uma maravilha, assim como o do Santos também não é. Mas já começou ruim porque a gente perdeu pro time do Carille. E isso me dá uma raiva genuína, assim. Acho que até o próprio torcedor do Vasco concorda que o Carille tá longe de ser um bom técnico. Tanto que no primeiro tempo, depois do Santos fazer o gol, no primeiro gol, já estavam gritando Ei, Carille vai tomar no cu, né? Me trouxe até uma certa memória nossa do ano passado. Mas enfim, o Santos abre o placar no jogo e consegue tomar a virada baseada 100% em falhas. As jogadas dos gols do Vasco não saíram de nenhuma genialidade de nenhum jogador do Vasco. Saíram puramente da incompetência dos jogadores do Santos, né? Enfim, vamos chegar lá. O jogo começou muito parelho, muito brigado. Tava lá e cá. Nos primeiros, acho que nos 3 minutos, o Coutinho já dá um chute livre. Deixaram o Coutinho livre, beleza. O Coutinho já deu um chute livre, foi no meio do gol e tal, mas já levou um certo perigo ali. Já comecei a ficar meio nervoso, mas beleza. Aí o Santos começa a pressionar também, tem 2 boas chances. E fica esse lá e cá, assim, nenhum time fazendo nada genial, mas toda hora alguém perdia a bola por um erro de passe e o outro time ia lá e atacava. Aí perdia a bola, o outro time ia lá e contra-atacava. Ficava nesse vai e vem, né? Aí aos 21 minutos tem o gol do Barreal. Um belíssimo gol. Se originou de uma falha de um passe de um jogador do Vasco. O Tiquinho percebeu, correu atrás da bola, conseguiu interceptar e fez um passe perfeito na medida para o Barreal, que deu uma cavadinha por cima do Léo Jardim. Santos abre 1-0 e depois disso o Santos recua. Não sei se foi desgaste, o que eu acho difícil e eu acho preocupante se foi isso. Desgaste físico com 25, 30 minutos de jogo. Mas o Santos dá uma recuada e basicamente deixa o Vasco atacar o tempo todo para sair no contra-ataque. O Vasco não dá nenhuma jogada de muito perigo, a única que teve foi de uma falha do Gil, porque tá, se eu não me engano, é o Nuno Moreira, o ponta esquerda do Vasco. Ele vai avançando, o Gil tenta parar a bola, roubar a bola dele, não consegue, ele passa direto, ele chuta a bola que o Brasil não ia conseguir pegar, só não foi gol porque o Zé Ivaldo estava na frente e acabou batendo no peito dele e foi para a linha de fundo. Preocupante,
mas ok. Tirando esse lance específico, o Vasco não levou nenhum outro perigo que eu me lembre assim, real, de gol pro Santos. Um fato interessante que eu percebi foi a movimentação do Barreal. Ele estava flutuando basicamente pelo lado esquerdo inteiro. A gente, teoricamente, na escalação, né, o Barreal entraria como um meia de criação hoje, mas em diversos momentos, quando o Santos estava sem a bola, ele fazia uma linha de 3 com o Tiquinho e o Rolleza, e ao invés do Guilherme pressionar na ponta esquerda e ele, teoricamente, fechar mais atrás na esquerda, não, o Guilherme estava ficando mais atrás, mais na linha de meio de campo, e o Barreal estava avançando para pressionar o goleiro. E até que estava indo bem. A gente sabe que o Tiquinho não é um cara que vai conseguir correr o tempo todo, porque ele já não tem mais idade para isso, nem muito físico, e também não é um cara rápido. E o Barreal, sim, diversas jogadas foram de diversas jogadas que o Santos pressionou. Foi justamente o Barreal pressionando algum zagueiro ou o goleiro do Vasco. E ele conseguiu fazer isso bem. Teve até alguns momentos em que o Guilherme ia um pouco mais para a ponta e ele voltava como ala, e teve até um lance em que ele estava na lateral. Que eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele estava na lateral, o Guilherme estava na ala e o Escobar foi correndo como para avançar, né? Aí a bola acabou voltando pro Vasco, o Escobar volta depois, mas até em momentos específicos, assim, ele estava como um lateral direito, um lateral esquerdo. Aí tem tirando esse lance do Nuno Moreira e o gol do Santos, não teve mais nada muito emocionante no primeiro tempo, né? O Santos, no geral, para mim, foi bem. Depois que ele fez o gol, ele deu a bola pro Vasco, para ver se o Vasco fazia alguma coisa. Não fez gol, pelo menos não no primeiro tempo, né? E eu já tinha notado aqui, no primeiro tempo, que a bola aérea para mim ainda era uma preocupação. Por mais que o Santos não tenha tido nenhuma cabeceada no gol, acho que até teve uma ou duas, mas que foram para fora, toda bola aérea na área do Santos me dá uma preocupação surreal. Não importa se quem está cruzando é o Carlinhos da esquina. Me dá medo. Porque eu sei que a bola aérea do Santos é uma bosta. Principalmente na questão defensiva. Tanto na bola aérea em si, na cabeçada, quanto na segunda bola. Algum jogador do Santos pode cabecear para fora e sempre tem alguém livre na entrada da área para chutar ou para tentar cruzar de novo. É impressionante. Eu já tinha anotado isso no primeiro tempo, olha só. Infelizmente. O Santos volta para o segundo tempo, né? E é importante destacar duas coisas. O Rolleza, ele é um caso raro que aparentemente ele consegue acertar o difícil e errar o fácil. Diversos lançamentos ou inversões de jogo ele acerta belíssimamente e diversos passes para o lado ele estava errando. Diversas foram as jogadas do Vasco hoje de contra-ataque que tiveram início porque o Rolleza errou um passe ou perdeu a bola de um jeito muito besta e acabava consequentemente dando contra-ataque para o Vasco. O Rolleza, que como eu disse, em alguns momentos de lances difíceis, ele conseguia fazer um lançamento, um chute, algo do tipo, mas no básico ele erra. E aí eu não sei se ainda é a questão de adaptação, se é o quê, porque segundo apurações ele estava destruindo os treinos. Tanto que virou titular. E até agora em campo a gente não viu nada. Claro que na semifinal contra o Corinthians o time já estava perdido em campo, completamente bagunçado. No amistoso ele também não teve destaque, mesmo o time jogando bem no geral, né? E hoje mais uma vez, preocupante. E aí, o gol do Vasco saiu aos 53. Aos 51 eu tinha feito a anotação aqui, Guilherme tá horrível. E adivinha só, o primeiro gol do Vasco, sai no erro do Guilherme. Que alguém acaba sobrando a bola no Guilherme e ele fura a bola, ele vai tentar tirar e ele erra de um jeito vergonhoso. Que você olha e te dá dor de cabeça, tá ligado? Pelo menos comigo foi assim, eu estou com dor de cabeça, tá? E aí a bola, acabou invertendo a bola pro, não lembro se é pro Garré, para algum jogador do Vasco, da ponta esquerda. O Sherman não bloqueia. Eu tive a impressão nesse jogo, que eu já tenho há algum tempo, mas esse jogo reforçou bastante, que qualquer jogador do Santos parece que ele marca melhor que o Sherman. Pode ser verdade? Não. Provavelmente não é. Mas é a impressão que eu tenho. Toda vez que a gente depende do Sherman para marcar alguém, o jogador adversário consegue fazer a jogada sem problema nenhum.
E foi esse caso também. E por algum motivo eu não sei se é alguma orientação do Caixinha ou o quê, mas o Sherman ele sempre está distante do cara extremo do lado dele. Todas as vezes que alguém invertia a bola, ou até. Não precisa nem inverter totalmente, mas se a bola tava no meio. Na meia. Caralho, tô gaguejando aqui já de tão puto que eu tô. No meio da rua. Se alguém jogava a bola pro nosso lado direito, o Sherman sempre tava dentro da área. Aí ele tinha que correr pra ir marcar o cara. Nisso já dava tempo pro cara pensar a vida, tomar um café, preparar, cruzar a bola pra área. Isso é preocupante não só em qualquer jogo de futebol, você ficar deixando o adversário cruzar a bola dentro da área, mas você deixar justamente quando uma das poucas... Vamos lá. O Verratti, eu escuto de próprios torcedores do Vasco, que com a bola no chão ele é péssimo. Ele quebra a bola. Só que de cabeça o cara é foda. E aí você fica deixando justamente um time que já tem esse costume de cruzar a bola para dentro da área, para um jogador que é um cabeceador nato, tá, provavelmente o melhor hoje no Brasil nesse quesito, e num time comandado pelo Carille, que a gente já viu diversas vezes que a principal estratégia do Carille é chuveirar a bola na área quando o jogo está complicado. E o Sherman uma nulidade. E aí sai o primeiro gol do Vasco. Até anotei antes de se prolongar aqui para outras questões. Uma coisa, pelo menos o Santos foi positivo nesse jogo, foi o famoso perde-pressiona. Diversas vezes durante o jogo, era notável que o Santos perdia a bola, o Vasco tentava iniciar uma jogada ali de contra-ataque, senão já recuperava a bola. E isso, pelo menos, eu vi como um ponto muito positivo no jogo. Mas foi um dos poucos. Aos 68 saem o Tiquinho e o Barreal para a entrada do David e do Verón. Tiquinho até faz sentido, talvez o Caixinha queria alguém com mais mobilidade, mas eu não entendi porque que ele tirou o Barreal. Porque o Barreal estava bem, fez o gol, e por mais que no segundo tempo ele estivesse um pouco abaixo, assim como o time do Santos como um todo, ele não estava horrível como um outro jogador do elenco, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas enfim, ele tirou para colocar o Verón. O David não conseguiu fazer muita coisa, até porque o time só piorou no segundo tempo. A bola não chegou para ele numa condição boa. E o Verón também não fez muita coisa, assim, até parecia ser voluntarioso, diversos momentos ele voltando para marcar. Mas não conseguiu fazer uma partida empolgante como foi no amistoso contra o Curitiba, que ele foi o melhor jogador do primeiro tempo, até o Caixinha substituir todo mundo. E ele destruiu naquele jogo contra o Curitiba. E hoje não. Hoje foi nulo, mas como eu disse, no segundo tempo o Santos já estava completamente perdido, zoneado. Aos 69 tem uma defesa absurda do Brazão, que adivinha só, mais um cruzamento na área, o Verratti cabeceia livre e o Brazão monstruoso consegue fazer uma defesa ridícula, absurda, tá ligado? Surreal. Mas não adianta muita coisa porque eu até anotei aqui, aos 70 minutos, uns 1 minuto depois desse lance da defesa do Brazão, eu já tinha anotado, o Santos estava se expondo pra caralho. Não sei o que aconteceu, não sei se foi alguma mudança do Caixinha, se o time só estava nervoso. O Santos começou a tomar bola na área e começou a tomar um amasso do Vasco que eu não entendi, sendo bem sincero. O Vasco não tinha feito aquilo o primeiro tempo todo. O primeiro tempo o Santos, quando entrega a bola pro Vasco, mesmo tendo uma situação aqui e ali que você ficava meio nervoso, o Vasco não levou muito perigo. No segundo tempo não. Começou a amassar tanto que teve essa defesa do Brazão. E aí aos 78 sai mais um gol do Vasco. Olha só. Me corrigindo aqui, eu me toquei agora. O primeiro gol do Santos não foi na cabeçada do Verratti, tá? O Guilherme falha. O Verratti ajeita de cabeça pro Nuno Moreira cabecear, numa falha do Gil também, que não voltou a tempo para acompanhar o Nuno Moreira, e quando ele viu que ele ia cabecear, o Gil abaixou. Não entendi. Não sei se ele achou que o Brazão tava na bola, se ele achou que o cara ia tentar chutar, cabecear para baixo, não faço ideia do que o Gil tentou fazer ali. Mas enfim. Segundo vacilo do Gil. O primeiro foi também num lance com o Nuno Moreira, que quase saiu o gol que eu mencionei, e o segundo foi o primeiro gol de cabeça. E no segundo gol, mais uma vez, cabeceiam livre, né? Teve uma falta pro Vasco, o Payet cobra a bola na área. E aí foi um vacilo coletivo do Santos, porque
O Schmidt estava dando condição pra caralho. Pode ser que o Vegetti não tivesse impedido se o Schmidt estivesse fazendo a linha de zaga com o resto do time. Pode ser. Mas aí ia pro impedimento, ia pro ajuste e tal, era outra coisa. Se ele tivesse pedido, a gente tinha ganhado pelo menos um ponto nesse jogo. Não, o Schmidt deu condição. E pior também foi o Zeyvaldo, que simplesmente deixou o Verratti livre. Não acompanhou o cara, tá ligado? Não entendi, tá ligado? É bizarro, bizarro. Que nem eu já falei antes. Você tem o Carille, principal arma é chuveirar a bola na área, com um jogador que a principal característica é fazer gol de cabeça e você deixa o cara livre. Puta que pariu, cara. A bola aérea do Santos, defensiva, é um Deus nos acuda. Que caralho, cara. Enfim, depois ainda tem a saída do Bom Tempo e do Schmidt para a entrada do Pituca e do Tassiano. Tassiano foi completamente nulo, o Pituca também não fez muita coisa, porque ali, nem eu não tenho os minutos aqui que ele entrou, mas já era os 80 minutos já. Não tinha como fazer muita coisa. A única coisa positiva que eu vi dessas substituições do Caixinha hoje foi que aparentemente ele botou o Pituca de primeiro volante. O que já é uma evolução, levando em conta que ele só botava o Pituca de segundo volante, sendo que ele não rende ali. Mas ele botou o Pituca mais recuado hoje. Espero que isso volte a acontecer, se for necessário. O Rincon estava aquecendo para entrar. Aí depois que o Santos toma o gol, ele resolve botar o Pituca no lugar do Rincon. Não entendi muito por quê. Talvez porque o Pituca tem um passo um pouco melhor que o do Rincon, mas... enfim, não muda muita coisa. E aí depois o Luca Meireles até entra para a saída do Rollhazer. E aí agora vem o tal jogador que eu falei que a gente ia comentar depois. Que não fazia sentido tirar o Barreal, mesmo que ele tivesse piorado. Porque o Guilherme ficou em campo os 90 minutos. E isso não faz o menor sentido. O Guilherme foi o pior jogador do Santos no jogo. Foi ele que fez o erro que gerou o primeiro gol do Vasco. O Guilherme não fez porra nenhuma. Eu até anotei no primeiro gol do Barreal, que ele cava por cima do Léo Jardim e faz o gol. Eu deixei anotado aqui nessa porra. Se fosse o Guilherme, ele faria? E o Guilherme não faria. Se fosse o Guilherme na posição do Barreal naquele mesmo momento, ele perderia o gol cara a cara com o Léo Jardim. Assim como ele perdeu contra o Everton na final do Paulista no passado. O Guilherme chutaria no peito do Léo Jardim, mas ele conseguiria perder aquele gol. Assim como ele perde no segundo tempo, já nos últimos minutos, que a bola chega livre para ele chuta em cima do Léo Jardim. A bola acaba sobrando por um bom tempo, ele chuta e desvia no jogador do Vasco. Mas é surreal o quão limitado o Guilherme é. Eu falei isso em diversos pós-jogos do Paulista, que o Guilherme estava jogando bem. Na verdade, ao contrário, o Guilherme estava conseguindo se sobressair em alguns lances específicos e fazer gol, por mais que na maior parte do tempo dos jogos ele tivesse apagado. E hoje foi a mesma coisa, só que nem gol ele conseguiu fazer. Nem trazer um ponto para casa a gente conseguiu. E o Caixinha não tira ele. Eu não entendo qual é a fixação do Caixinha com ele, tá ligado? Parece que o Caixinha no começo ele me parecia um cara muito mente aberta nessa questão de mudanças. Tanto que nos primeiros jogos ele variou bastante ali, posição, elenco e tal. Só que agora parece que, não sei, tá ligado? Ele insistiu com o Gil diversas vezes, deixando o Gil na reserva, pra pôr o Baço, pra pôr o Luan Pérez, pra pôr o Luizão. Aí depois de muito custo, ele percebeu que ele estava errado e que fazia mais sentido deixar o Gil como titular. E mesmo falhando hoje, tanto no quase gol quanto no primeiro gol, não falhando mais que o Guilherme, mas ainda sendo uma falha, o Gil ainda acaba sendo a melhor opção para atuar junto com o Zeyvaldo. Mesmo o Zeyvaldo tendo falhado também no segundo gol, que ainda não são os nossos melhores zagueiros. Porque o Baço não é jogador de futebol, o Luizão é um moleque muito novo e aparentemente ele sente muita pressão, então não faz sentido deixar ele titular agora. E o Luan Pérez, que era a nossa bola de segurança para a zaga esse ano, todos os jogos que jogou esse ano foi péssimo. Então é complicado, né? Eu lembro que ontem eu estava acompanhando alguns lances de alguns jogos e o Fluminense perdeu na primeira rodada de 2-0 pro Fortaleza
e demitiu o Mano Menezes. Falei, caralho, mano, primeira rodada. Brasileirão realmente é pica, tá ligado? O treinador, primeira rodada do campeonato, o treinador já foi mandado embora. E aí, conforme o jogo ia passando, cada minuto que ia passando, eu falava, caralho, mano, esse Paco Fluminense não tava tão errado, mano. Será? Será? Porra, Neymar em campo, né? O Santos teoricamente querendo melhorar o seu elenco, querendo competir mais. Será que não dá tempo da gente ligar pro Dorival pra ver se ele topa? Tá ligado? Será? Talvez, infelizmente, o Fluminense possa acabar chegando primeiro, porque já mandou o Diniz embora. E eu duvido que o Santos vai mandar o Caixinha embora depois desse jogo. Mas é de se cogitar, tá ligado? Eu que estava criticando o Fluminense ontem, já tô concordando. Eu tô pensando seriamente. Porque com 3 semanas, a gente viu o time agir exatamente como o Paulista. Sem entrosamento, principalmente na parte do ataque. A defesa continua uma mãe ainda. Enfim, o Caixinha aparentemente deu... Isso era um ponto que foi muito discutido, porque o Caixinha deu 4 dias de folga pro elenco. Depois do amistoso contra o Coritiba. Aí depois fez um jogo treino lá no domingo, deu mais folga. E aí ele tava otimista, né? Teve reportagem, não, ele tá otimista. Lembrando, inclusive, quando ele deu uma caralhada de folga pro time do Bragantino, o Bragantino foi lá no jogo seguinte e meteu 4x0 no Flamengo. Tô vendo 4x0, né? Tô vendo sim. 4x0 contra que a gente ia tomar daqui a pouco. E aí agora esses 4 dias de folga viram contra o Caixinha. Porque 4 não, né? 5 se contar depois do amistoso. Porque foram 5 dias de folga e a defesa continua uma mãe. 5 dias de folga que o Sherman aparentemente não aprendeu a defender ainda e nem atacar direito. 5 dias de folga em que aparentemente ele não usou os 5 dias de descanso para pôr na mente dele que ele não pode tirar o bom tempo, que é o melhor jogador do meio de campo do Santos. Aparentemente ele não aprendeu isso. Ele não aprendeu também que o Guilherme não tem nível para ser titular e muito menos para ficar um jogo inteiro. Caralho, cara. Enfim. Jogador ou jogador? Brazão foi bem, não teve culpa nos gols e ainda fez uma defesa milagrosa contra o Vegete, não teve culpa. O Sherman, como eu disse, a impressão que eu tenho é que qualquer jogador do Santos marca melhor que o Sherman. É uma avenida, aquela porra. Que nem eu já falei no início do ano, é a maldição da lateral direito. O Santos não consegue ter um lateral direito decente desde quando o Vitor Ferraz começou a piorar, tá ligado? Desde o Vitor Ferraz o Santos não tem um lateral direito decente. Ah, mas tinha o Madison. O Madison fazia gol de cabeça e era uma avenida também, tá? Não começa com essa porra, não. Enfim, Sherman uma bosta. Gil falhou no primeiro gol, Zé Ivaldo falhou no segundo. Se a zaga tá entregando gol, não tem como elogiar pelo resto do jogo, que teoricamente teria sido bom, se tá falhando a porra do lance crucial. Então vá pra casa do caralho os dois. Escobar, um dos poucos dignos desse time hoje, jogando pra caralho, desarmando, correndo pra caralho, tendo que buscar a bola no ataque, porque aparentemente o Guilherme é um morto do caralho. Schmidt, não achei que foi uma partida horrível também não, mas não apareceu com destaque em nenhum outro jogo. No jogo nota 5, 6, sei lá. O Bom Tempo jogou para um caralho. Teve um lance no primeiro tempo que ele chuta uma bola meio cruzada, que por pouco, acho que é o Guilherme, por pouco o Guilherme não alcança. Seria o segundo gol do Santos. O segundo ou primeiro, não lembro se foi antes do gol do Barreal, enfim, foda-se. Mas o Bom Tempo joga pra caralho. E o Caixinha vai lá e tira o cara. Não entendo também essa porra. Pra botar Tassiano, aquela buceta de time. O Barreal jogou bem, fez o gol. E no primeiro tempo, pra mim, tava participativo pra caralho, pressionando inclusive. Foi substituído. Eu espero que tenha sido por cansaço e não por opção técnica do Caixinha. O Rolizer, como eu disse, acerto difícil e erro fácil. Tem que se adaptar melhor e rápido. O Santos pagou a nota dele, ele tem que corresponder à altura. Não tem essa de demorar para se adaptar quando você valeu 11 milhões de euros. O Tiquinho foi bem, deu assistência pro Barreal e fazendo pivô em diversos momentos ali. Não recebeu nenhuma bola em condição boa para chutar, para finalizar, mas o que ele podia fazer para ajudar esse time ele fez. E o Guilherme é uma bosta em campo. Se você botar caralho de um cone naquela porra daquele lado esquerdo, funciona melhor que o Guilherme. Tá parecendo a Copa de 2000
É de 2010 ou era de 2014? Eu acho que era de 2014 que a galera zoava o Fred, falando que era melhor pôr um cone no lugar dele. É a sensação que eu tenho com o Guilherme. De quem entrou no segundo tempo. Eu nem lembro quem foi nessa porra já. O caderno foi parar na casa do caralho. Junto com onde esse time tem que ir depois dessa porra desse jogo. O David não fez muita coisa, o Verón não fez muita coisa. O Tassiano não fez porra nenhuma. O Pituca, pelo menos entrou de primeiro volante, mas não fez muita coisa também. O Luca Meirelles não teve como fazer muita coisa. O moleque centroavante estava tendo que jogar aberto porque o time já estava uma bagunça total, desesperado para tentar fazer um gol. Enfim, não esperava que seria um jogo fácil, como não foi. O cara, ele é um cara que costuma jogar fechado, então eu esperava otimista, pelo menos um empate, mas eu tinha um pouco de esperança na vitória. Não foi o que veio, veio uma derrota de virada, porque aparentemente esse time é uma zona, tem folga a rodo, tem 3 semanas para treinar e não melhora porra nenhuma. E aí a única coisa que eu consigo pensar nesse momento é: se você, Dorival, estiver vendo esse vídeo, não vai estar. Mas se tiver, dá uma ligadinha no Marcelo Teixeira. Pensa, caralho, pô, lembra tempos de Copa do Brasil? Ganhamos a Copa do Brasil 2010 amassando todo mundo. Quero refazer isso. Por favor, liguem para o Dorival, pelo amor de Deus.